Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou começar o vídeo falando do porquê eu escolhi fazer grego, para passar um pouco da minha experiência com relação à língua, e para também justificar o porquê que eu tô fazendo isso no canal, né? Porque isso não tem nada a ver com a escola pública, infelizmente. Mas enfim. E aí a gente já vem de cara com aquele vídeo da Rita falando que as culturas helenísticas, na verdade, foram enfiadas em eco até a gente. E quando a gente fica estudando muito outras culturas, como por exemplo a grega, nós deixamos de estudar o que é nosso. Isso é verdade, mas no limite é como se a gente falasse, ao ver só esse lado, que a gente não tem o direito de ver, por exemplo, literatura portuguesa, que também é uma herança cultural. Então, o que eu defendo aqui, para começar no vídeo, é que a gente veja tanto as nossas raízes quanto aquilo que é legitimado como erudito, para que todo mundo tenha direito de chegar a isso aqui. E o que justifica também eu começar a fazer isso é porque eu amo grego, eu comecei a fazer grego porque eu sempre fui muito ligado à mitologia grega, tá? Não é a nossa mitologia, não é a mitologia indígena, mas eu também estudei isso. E quando eu entrei em letras, quando a gente entra em letras, a gente escolhe dois idiomas. Eu escolhi o francês e o grego, que é aquela coisa, né, gente? Uma pessoa que, ai meu Deus, francês. E eu só sabia espanhol, escolhi o francês e o grego sempre foi minha grande paixão. Eu falei, não, vamos encarar. E a primeira vez que a professora, a dona Edvanda, um beijo Edvanda, escreveu uma palavra em grego na lousa, foi literalmente como se eu tivesse me apaixonado de novo. Foi a mesma sensação. É lindo. Eu acho o alfabeto maravilhoso. Eu tô tentando trazer vocês pra cá, claramente. Mas enfim, a minha experiência no primeiro ano foi muito boa. Só que quando eu voltei foi muito difícil. Eu acho que alguns de vocês estão tendo dificuldade com as árvores sintáticas. Só que quando vocês passarem por isso, isso ajuda tanto a vocês entenderem a sintaxe de qualquer outra língua e vocês entenderem como as línguas humanas funcionam, porque essa é a relação. Nós aprendemos línguas, sejam elas modernas ou não, para que a gente entenda um pouco do que é a linguagem humana, né? Bom, feita toda essa introdução, vamos começar. Não vou falar de toda aquela história do alfabeto grego, da história do porquê que as vogais vieram dos fenícios. Não vou falar tudo isso, porque isso é chato e porque eu não sou obrigado. Vamos começar direto com o alfabeto. Coisas que vocês precisam saber sobre o grego e coisas que eu amo particularmente. A língua grega antiga, existem teorias que ela é tonal, mas eu não vou falar disso. Que ela foi, né? Ela tem espírito. Sim, ela é uma língua assombrada. Não, gente, não é isso. Espírito. Existem dois tipos de espírito na língua grega. O espírito rude e o espírito grave, e o espírito doce. Se uma vogal tem um espírito rude em cima dela, significa que ela vai ser pronunciada com a aspiração de um som rótico que vai bater na garganta. É o nosso R de arroz. Então, por exemplo, se eu tenho uma vogal qualquer, eu vou colocar um ômicron aqui, tá? Esse ômicron sozinho, ele é pronunciado. Se eu tiver um espírito doce em cima dele, ele é pronunciado como O mesmo. Agora, se eu tiver um espírito rude em cima dele, ele não é pronunciado como O, mas sim como Ro, tá? Bom, além disso, vamos começar pela ordem do alfabeto. É um novo alfabeto, então a gente precisa saber a ordem. Nós começamos, obviamente, pelo primeiro, alfa. Letra maiúscula. O interessante é que o alfa representava os chifrinhos do boi. E ele começou a ser escrito assim, depois assim, e aí ele foi invertido. Mas enfim, uma outra coisa interessante é que a escrita grega antiga, ela só era pautada pelas maiúsculas. Então eu escrevia maiúscula até o final da linha, depois voltava numa escrita que a gente chama de caminho do boi, ou bustrofedron. Essa era a escrita antiga grega. Continuando, uma palavra que é escrita com alfa, a gente sempre, né, em toda a alfabetização boba, a gente dá a letrinha e depois uma palavrinha. Agalma. Agalma, agalma, isso é um gama, a gente vai ver. Agalma é estátua. Beta. O beta minúsculo, ele tem essa linha aqui que vai para baixo. O beta maiúsculo é o nosso B normal. O beta, uma palavra com beta é bárbaros. Todos os povos, tá escrito bárbaros aqui. Todos os povos que não falavam grego
para os gregos, falavam a língua do B. Para eles, isso é um preconceito linguístico. Isso soava como um daí, bárbaros, que num primeiro momento não significa bárbaro, significa só estrangeiro, não grego. Depois do beta a gente tem o gama. O gama maiúsculo, ele é essa letrinha aqui. O minúsculo é um Gzinho. Uma palavra com gama é gamos. Gamos é casamento. Daí a nossa palavra monogamia. Gamia vem dessa palavra gamos, casamento. Delta. Delta minúsculo, delta maiúsculo. Esse delta maiúsculo vocês já devem ter visto porque ele é um símbolo da matemática. Uma palavra com delta, que começa com delta, dáctilos. Por que dáctilos? Dáctilos é dedo. Datilologia? Datilologia vem daqui. Eu me sentia muito vivo no grego, porque a gente vê coisas, por exemplo, Guiné, eu ia falar mais pra frente, mas enfim, Guiné da ginecologia. Guiné em grego antigo significa mulher. Bom, depois do delta vem o epsilon. Uma outra questão que precisa ser colocada, o grego antigo ele tinha vogais breves e longas. Então, eu vou inverter a luz agora. Um ômicron é um O pequeno. O ômega é um O grande. Um O grande, ele é pronunciado com duas vezes de um O pequeno. Da mesma forma que eu tenho o eta e o epsilon. O epsilon é um E mais curto que o eta, ou eta, tá? Mas de qualquer modo, voltando para o epsilon, uma palavra que começa com epsilon, energia. O que vocês acham que é energia? Energia. Energia é uma palavra que vem direto do grego, só com uma reacomodação fonética para uma sílaba para trás. Continuando a nossa listinha maravilhosa, vem zeta. O zeta tem esse som de Z. Ele o maiúsculo é a nossa letra Z mesmo. O minúsculo, como é que eu faço? É como se fosse um C alargado. Eu vou fazer esse movimento com a mão e vou descer para baixo. Um exemplo de palavra que começa com zeta, zao. Zao é o verbo viver. Depois do zeta eu tenho o eta. O eta, o maiúsculo dele é o nosso H, mas ele não tem sinal, não tem som de aspiração. Ele é um E mesmo. Lembrem-se que ele é um E que dura mais que o epsilon. Então, o eta maiúsculo e o eta minúsculo. Uma palavra com eta, etikos. O que vocês acham que significa etikos? Ética. Ética também é uma palavra que vem do grego. Depois do eta nós temos o teta, ou teta, tanto faz. Teta maiúsculo, teta minúsculo. Tálata ou tálassa, isso depende da pronúncia da região. Tálata era mar. Teta, iota. Iota maiúsculo, iota minúsculo. O iota maiúsculo é o nosso I. O iota minúsculo é o I, mas não tem um ponto. E ele tem uma viradinha. É quase o J. A palavra J vem do iota, tá? Iota é uma palavra com iota e atroz. Olha o espírito doce que faz esse I não ser aspirado. É um I mesmo. E atroz é médico. Capa. Capa maiúsculo, capa minúsculo é o nosso K. Caquia, maldade. Lambda. Lambda maiúsculo, lambda minúsculo. Lalia. Lalia é quem fala demais, tagarelice. Depois do lambda nós temos o mi e depois o ni. Mi maiúsculo é o nosso M. O mi minúsculo vocês já devem ter visto em física ou em biologia, porque é o símbolo do nano. O mi é o símbolo do nano. Matema é ensinamento. A palavra matemática vem daqui. Mathetes, em grego antigo é aluno. Didáscalos é professor. Então, a palavra matemática tem uma relação etimológica absurda com o aprendizado e com o ensinar e aprender. E o ni, uma palavra, um exemplo de uso de ni, nanos. E por que eu falei nanos? Porque aqui eu tenho um tio. Então, eu subo o tom e depois disso. Nanos. Mais uma listinha. Xi. O Xi maiúsculo é essa coisa estranha aqui. Eu faço um tracinho, depois um traço no meio e mais outro. Parece mais ou menos um ideograma. Eu acho essa letra maravilhosa, porque ela é um E super desenhado, né? Um exemplo de palavra com Xi é o xantosh. Xantosh é amarelo. Aliás, o nome Shanti tem origem ao xantosh e significa amarelo.
Ômicron, o O pequeno, o maiúsculo, ômicron maiúsculo e ômicron minúsculo. Uma palavra com ômicron, onoma. Onomatopeia vem daqui, onoma, obviamente, significa nome. Depois do ômicron nós temos o pi, depois o rho, depois o sigma, tal e depois o y. Vamos para o pi. O pi vocês já devem conhecer porque ele é muito usado na física. Pi, um exemplo de palavra com pi é parabolé. Essa palavra dá origem à parábola. Mas parabolé em grego antigo era justaposição, quando uma coisa é colocada do lado da outra. Não confundam, essa letra aqui não é um P, isso é um Rho, tá? O Rho, ele tem esse som aspirado mesmo. No meio de palavra, a menos que ele não tenha o espírito rude, ele vai ser um Re mesmo. Mas quando ele tem o espírito rude, ele é um Rho. Então, um exemplo de palavra com Rho é rema. E rema significa exatamente palavra. Sigma. Eu tenho 3 sigmas aqui. Ai, meu Deus, por que, Iago? É muito difícil. Não, não é muito difícil. Esse é o sigma maiúsculo, que é um símbolo matemático de soma. Esse é o sigma de início de palavra. E esse sigma é de final de palavra. Olha aqui. A palavra sacos. Sacos não é o que vocês estão imaginando. Sacos é um tecido grosso. Para início de palavra, eu uso esse sigma. Se tem um sigma no final de palavra, eu uso esse. Bom, tal. Um exemplo de palavra com tal, Tamias. Rotanias era o administrador. E um exemplo de palavra com Y, e essa palavra, isso é interessante. Existem teorias que falam que essa vogal aqui era pronunciada como a vogal do francês. Então, é como se fosse um I arredondado. Eu faço a boca de U e falo I, U. Mas nós não somos obrigados. Então, eu nunca falei assim em nenhuma aula minha de grego, então eu falo I mesmo. Então, vendo que tem um espírito rude aqui, então não vai ser I aqui, vai ser Ri. Hypnos. Hypnos deriva hipnose. Hypnos, em grego antigo, é sono. Gente, não é o hipno, não é o Pokémon, mas Hypnos significa sono. Daí hipnose, que é um estado que induz ao sono. Não é lindo? Eu me sinto maravilhado, tipo, eu me vejo aqui. Eu entendo muito mais coisas do nosso português. Porque nós somos mais gregos do que a gente imagina. Inclusive em preconceitos sociais. Agora eu vou fazer um parênteses da luzinha. Eu não sei se vocês sabem, mas na Grécia Antiga, as aristocratas, elas eram colocadas numa coisa que se chama gineceu. E elas não tomavam sol e elas ficavam só entre elas. E quem falava na praça, isso na época da democracia, eram os aristocratas homens e eles andavam nus. Porque eles eram corpos quentes, segundo a Fábia Marchetti. Eles se sentiam bons e bonitos, kalos kagatos, e o que é bonito para ser mostrado. Então, o corpo deles, como eles se exercitavam, para eles era atlético e bonito. Então, eles não andavam vestidos. Por isso, eles eram mais morenos. Mas as mulheres eram excessivamente brancas. E daí vem todo o preconceito social que depois vai em eco para os portugueses em relação aos afrodescendentes. Porque a mulher que tinha uma pigmentação na pele mais acentuada ou era escrava, porque ela tinha que sair ao sol para pegar as coisas, uma rainha decaída, ou era prostituta, uma etaira, que era uma menina que era primogênita abandonada e se tornava prostituta. Só que as prostitutas eram sábias, porque elas ficavam nos simpósios, então elas estudavam. Bom, talvez eu tenha sido uma prostituta na época grega, mas isso não vem ao caso. Vamos continuar aqui. Últimas letras. Fi, isso é uma aspirada. Fi, eu faço com os 2 lábios grudados. É como se fosse um F, mas eu não vou jogar esse lábio pra cá, pro dente. Ela é bilabial. Fi, fi, que também é aspirado. Ki, psi, ômicron. Fi, ki, psi, ômicron. O fi, uma palavra com ele é fármacon. Essa palavra deriva, obviamente, farmácia. Fármacon significa remédio. Ki, kaire. Kaire era como eles diziam oi. Kaire ou kairete. Oi para você ao pé da letra. Psi, psalmos. Psalmos, ele tem um duplo sentido. Ou isso é santo ou é canto. E a gente termina com o ômega. Do alfa ao ômega. Esse é o alfabeto grego. Ômega, uma palavra com ômega. Olha o espírito em cima.
O espírito não é o rude, esse é o espírito doce, portanto aqui eu não tenho um ro, eu tenho um o mesmo. Ofélia. Ofélia é socorro. Aliás, é muito significativo que Ofélia seja socorro, porque isso deriva o nome Ofélia. E Ofélia a gente sabe que pro Shakespeare ela realmente precisava de socorro, porque ela acaba se matando no final, né? Bom, a aula de hoje é isso. Foi uma introdução. Espero que não tenha sido tão chato assim pra vocês e que vocês entendam que é um projeto, é o início de um projeto. Vamos ver até onde ele vai. Se flopar, nunca existiu. Nunca existiu, não. Existiu sim, porque a gente coloca no Lattes como material didático. Aliás, a gente está colocando tudo no Lattes mesmo, inclusive pós-doutorados que nós nunca fizemos, não é mesmo? É isso, gente. Um beijo, um abraço e um aperto de mão. Até a próxima aula.